pessoal, tudo bem? Meu nome é Winnie e hoje eu vou estar falando sobre a produção de texto. E o que seria ela? É o ato de você poder expor por meio de palavras as ideias sobre determinado assunto. Você pode criar histórias, textos dissertativos e argumentativos, narrativos, entre outros. Antes de começar a sua produção de texto, é importante prestar atenção nos seguintes tópicos. No título, você tem que colocar, e é importante lembrar que o título sempre vem com a letra maiúscula. Personagens. Quais são eles? Você fala um pouco sobre eles. Você pode dar nomes e dizer quem são. Por exemplo, a Lara, irmã da minha melhor amiga. Lugar onde acontece. Será que a sua história vai se passar num parque, numa escola? Depois que você escolher o seu local, você irá descrever ele, o que tem nele, como é que ele é. Problema. Esse é o principal. É onde você vai identificar na sua redação qual é o seu problema. Exemplo: Maria ganhou um gatinho, mas ela não poderá ficar com ele. Pronto. Agora, através dele, você vai buscar uma solução para tentar resolver. E por fim, o tópico 5, que é o final. É onde você vai esbanjar a sua criatividade e dar um fim bem legal à sua história. Agora eu vou estar ressaltando alguns pontos importantes sobre a produção de texto. O seu título, ele tem que estar de acordo com o desenho, com o texto inicial ou com os desenhos em quadrinhos. Então, se for apresentado algum texto, algum desenho, você vai criar o seu título com base no que foi dado inicialmente. Agora, como a gente vai estar de fato organizando o nosso texto? No começo, a gente pode estar utilizando as seguintes frases: era uma vez, um certo dia, era um domingo de sol. No meio, quando estivermos falando sobre o assunto do texto, podemos usar algumas palavrinhas. Por exemplo, de repente, então, quando, neste momento, também, mas, alguém, algum. Finalmente, o final, que é onde você vai terminar a sua história e dar um desfecho a ela. Vale lembrar que é muito importante você seguir esses 3 bloquinhos: o começo, o meio e o final, para de fato a sua história ter sentido. Outra dica importante é que a sua história deve ter parágrafos, aqueles espacinhos, letra maiúscula no título, no início da frase e quando tiver nomes. Também é extremamente importante ter as pontuações. Ponto de interrogação quando você quer perguntar algo, ponto final quando houver afirmativas ou negativas, ou o ponto de exclamação, que é muito utilizado para exclamar algo, expressar emoções, surpresa, admiração, raiva, entre outros. E para as falas utilizamos o travessão. Por exemplo, e ele respondeu, travessão, que dia lindo! Como vocês podem ver, eu utilizei o ponto de exclamação, ou seja, eu dei ênfase à frase. Vale lembrar que o hábito da leitura é essencial para produzir um bom texto, pois, enquanto estamos lendo, vamos ampliando nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. Ou seja, com o ato da leitura, estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor tudo que nos rodeia.